Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Alemanha. Que Deus abençoe a sua vida de forma abundante em nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de me dirigir a você, caro telespectador, que almeja ter paz. Você deseja ter verdadeira paz, ser feliz de facto e de verdade? Então saiba que o único caminho para alcançar tal feito é buscando ao Deus da paz, que é o Deus da Bíblia, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que tem o poder de criar no seu interior tudo novo. Talvez até aqui você é uma pessoa que carrega dentro de si uma dor, um vazio, culpa, tristeza, angústia. Você se sente para baixo, desanimado, frustrado, seja qual for o seu problema, seja qual for a situação que você tem enfrentado na sua vida, saiba que existe saída, que existe uma solução para todo e qualquer problema que você esteja a enfrentar. Eu tenho a certeza que se você agir a fé, se você obedecer à palavra de Deus, se você se voltar para aquele que tem a paz, essa paz vai estar dentro de si também. Se você deseja desabafar, você pode fazê-lo agora através do número que aparece no rodapé do seu televisor, 0176-847-87155. Quando eu cheguei à igreja, a minha vida era totalmente destruída. Eu vim mesmo para a igreja no fundo do poço. Tinha visão de vultos, ouvia vozes, tinha pensamentos de suicídio, tinha uma voz já desde miúda mesmo que dizia para eu tirar a minha própria vida. Mas isso nunca aconteceu. Porquê? Porque ao mesmo tempo que eu ouvia aquela voz que me dizia para tirar a minha própria vida, eu também ouvia outra voz que dizia para eu não fazer isso, para pensar nas pessoas que gostavam de mim, na minha própria família. Eu acordava às 3 da manhã, com o vulto preto ao meu lado. Chegou a acontecer uma vez até que eu acordei, mas só estava a consciência. Sentia como se fosse algo a caminhar por cima de mim, mas não conseguia mexer o meu corpo. Era mesmo assim uma coisa sufocante. Mas depois daí surgiu o medo também do escuro. Havia noites que eu queria ir à casa de banho, ou acordava para ir à casa de banho e não conseguia. Aquele medo estava a mexer comigo, porque também foi uma altura que eu comecei a morar sozinha e então aquilo aprisionava-me completamente. Cheguei a ter sonhos e esses sonhos atormentavam, porque determinados sonhos aconteciam. Aconteceu inclusive com o meu próprio irmão, que eu sonhei que ele estava a queimar-se e no dia a seguir ele teve um ataque epilético e caiu sobre o grelhador e abriu a zona do queixo. Eu sentia-me muito mal, eu não tinha paz. Aquilo dava cabo de mim mesmo. Cheguei a dizer inclusive ao meu próprio pai que eu não tinha vontade de viver. E acredito que isso para um pai não seja fácil de ouvir. Quando eu era criança, eu cresci no meio da religião. Então eu até falava com Deus, mas derivado das coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida, eu fui deixando de falar com Deus. E também foi aí que começou tudo a piorar. Aquelas coisas todas mexiam comigo. O que é que acontecia? A minha maneira de me defender também era atacar os outros. Era uma defesa que eu criava ali. Inclusive, chegava mesmo a guardar mágoas, chegava a olhar para as outras pessoas que me faziam mal, às vezes até desejava a própria morte. Eu conheci a Igreja Universal através de um convite. Quando cheguei à igreja, porque assim, às vezes as pessoas já vêm com alguma ideia errada de lá de fora. Eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu já tinha experimentado tantas coisas, só que era diferente. E inclusive quando eu cheguei à Igreja Universal, eu senti um acolhimento diferente. As pessoas que me receberam tiveram cuidado de vir ter comigo. E eu vi também o cuidado de Deus e hoje vejo ainda mais, porque até aquele momento, mesmo eu sendo suja, mesmo estando no mundo, Deus conseguiu olhar para mim e me resgatou. Então eu quando cheguei à igreja fui-me entregando e os primeiros sinais foram acontecendo. Eu comecei a fazer propósitos, fui obedecendo a tudo aquilo que me era passado, fui obedecendo à palavra. Claro que não foi fácil, porque nunca é fácil, implica sacrifício, mas quando nós realmente queremos essa mudança, nós fazemos acontecer. Eu obedecia à voz de Deus, custa, mas pronto, eu queria essa mudança, subi ao altar e ali eu tive a certeza que aconteceu essa libertação. Só que era assim, eu cheguei a um ponto que eu pensava,
que é que falta entregar mais? O que é que falta eu fazer mais? Ainda não tinha recebido, a libertação já tinha acontecido, já tinha visto respostas de Deus, mas a mudança principal dentro de mim ainda não tinha acontecido. E essa coisinha que faltava era uma dúvida. E naquele mesmo dia que eu percebi que era isso, eu fiquei com uma revolta tão grande dentro de mim e naquele dia eu entreguei totalmente. E eu lembro-me como se fosse hoje. Foi no dia 1 de maio de 2019. Lembro-me exatamente do sítio que estava sentada. Foi na reunião, foi na Vigília do Trabalhador, porque o dia 1 de maio é o dia do Trabalhador. Foi numa quarta-feira à tarde. E ali eu recebi o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi maravilhoso. Não vou dizer que foi algo assim, emocionalmente falando, foi algo que aconteceu ali na minha consciência. A partir daquele momento, eu tive a certeza que era filha de Deus. A Ariana hoje é totalmente transformada. Se antes era assim um pouco mais barraqueira, fofoqueira até, hoje não, a Ariana tem paz, a Ariana tem alegria, é totalmente transformada de dentro para fora. O Espírito Santo para mim é tudo, é aquele que me dá a capacidade de manter firme na fé até ao fim, porque às vezes não adianta até começarmos muito bem, estarmos ali emocionalmente falando com toda a força, mas depois vem uma luta e acabamos por desanimar. Não, o Espírito Santo é aquele que nos dá essa capacidade. Hoje aconteceu a total libertação, a transformação de dentro para fora, hoje já não vejo vultos, hoje já não ouço vozes, hoje sou realmente transformada, já não tenho pesadelos. E hoje já não tenho esses pensamentos de suicídio que tinha antes. Hoje tenho pensamentos de vida e quero levar essa vida também para outras pessoas. Acompanhe comigo o que está escrito aqui no livro de Salmos, Salmos 51 e versículo 1. Relata aqui o momento em que Davi, o rei Davi, ele confessa a Deus em sua oração as suas falhas, os pecados, os erros que ele havia cometido, e por conta disso ele estava abatido, em profunda amargura, tristeza, perturbado, sem paz, angustiado. Talvez é essa a condição que você, meu amigo, minha amiga, se encontra neste momento. Você tem fé em Deus, mas você se encontra sem paz, você se encontra desanimado, sem forças. Você deixou de crer que é possível ser feliz, que é possível receber o Espírito da paz, o Espírito Santo, que é possível mudar a sua vida, que é possível sair do fundo do poço. Mas olhe só a oração que Davi fez. Versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja que ele tinha consciência dos erros que ele tinha cometido e quem ele era diante de Deus. Por isso, ao ser sincero na sua oração e ao se voltar para Deus com fé, Deus o ouviu, Deus o perdoou e Deus restaurou dentro dele a paz, a alegria e a salvação. Se você também deseja alcançar isso que Davi alcançou pela misericórdia de Deus, então faça o que ele fez. Aí onde você está, se volte para Deus agora, faça uma oração sincera, converse com Ele, diga para Ele, confesse as suas falhas, os seus erros, qual é a culpa que você carrega dentro de si, o que tem causado em você a tristeza, sabe, o desânimo, a negatividade, o pessimismo, as perturbações. Seja sincero, decida mudar e você pode ter a certeza que com Deus tudo será transformado. Eu gostaria de lhe apresentar casos reais, testemunhos de pessoas que fizeram isso, que agiram a fé de uma forma prática, de uma forma sincera, de uma forma inteligente e por isso hoje elas tiveram suas vidas por completo transformadas. Vamos acompanhar, nós já voltamos em seguida com todos. Conheci a igreja com 3 anos de idade. Porque minha avó, na época, a mãe da minha mãe, começou a ir. E eu era a única que ela levava, porque como ela tinha que cuidar de mim, eu acabava indo junto com ela. Então, desde os 3 anos eu conheço a Universal. E frequentei até os 15, 16 mais ou menos, mas era como se já tivesse ali um cotidiano da minha vida. Acorda, vai para a escola, faz o que precisa fazer, de noite vai para a igreja.
Não era algo realmente que eu queria ir, porque eu estou indo em busca de Deus, do Espírito Santo. Não. Na minha cabeça, eu sabia a palavra, conhecia a palavra, mas ela não fazia parte da minha vida. Então eu fiquei nisso de vai e volta, até os 21. Eu vivia saindo pra balada, entrando e saindo em relacionamentos. Eu buscava alguma coisa para preencher o vazio que eu tinha dentro de mim, que era enorme. Que eu olhava do lado de fora e falava, você tem uma boa vida, uma boa profissão, família que te ama, mas nada daquilo ali me adiantava de muito. Todos os dias era um dia de tristeza. Final do dia, só choro e tristeza. Então eu tinha muita dificuldade para dormir, porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu já acordava assustada. Parecia que tinha alguma coisa e eu não conseguia dormir. Tinha dias melhores e tinha dias horríveis. Procurava ter relacionamentos e quando eu via que aquele relacionamento estava ficando muito sério, eu desistia, terminava, porque eu não queria. Então eu ia, acabava, mas eu já entrava em outro, porque eu não aguentava ficar muito tempo sozinha. E eu vivia nesse ciclo, porque eu precisava, eu queria ser feliz, e eu não era. Toda vez que eu saía, eu achava que aquele dia seria o melhor dia da minha vida. Quando eu voltava para casa, voltava toda a tristeza que eu já sentia antes de sair de casa de novo. Toda vez que eu deitava, eu pensava, o que eu tô fazendo da minha vida? Não sabia. Não sabia o propósito, não sabia por que eu tava fazendo aquilo. A única coisa que eu pensava era, eu vou sair, porque eu vou me divertir, mas depois que eu voltar pra casa eu vou estar triste de novo, mas pelo menos eu saí. Uma vez eu tentei suicídio, foi um pouco antes de eu ser demitida, então eu tava num momento bem difícil da minha vida ali, em todas as áreas. E pra mim eu via que não tinha mais solução. E eu lembro que no dia eu tava dirigindo, e na minha cabeça surgiu o pensamento de jogar o carro, virar o volante, porque logo embaixo já tinha um morro, né, uma descida, e na minha cabeça surgiu o pensamento de virar o volante e acabar com tudo, porque aquilo ali era a única solução. Eu tava cansada já. E nessa época eu tinha muito problema com a minha família. Era mais a minha mãe. Nosso relacionamento era muito conturbado, porque a gente era muito parecidas. Nós duas éramos muito orgulhosas. Nós duas não concordávamos com uma com a outra, tínhamos opiniões muito fortes e diferentes e ao mesmo tempo muito iguais, então a gente sempre brigava. E nessa época que eu ia ser demitida, eu estava passando por esse outro problema, que era com a minha mãe. Então a gente discutia o tempo todo, não tinha um bom relacionamento, a gente era muito afastado uma da outra, vivia brigando, então isso era um dos grandes problemas que a gente tinha na época. E eu lembro que teve um final de semana que eu passei longe de casa, fui para uma festa que durava o final de semana todo, saí de casa. Quando eu voltei, eu tive uma briga feia com a minha mãe, muito feia. Tanto que no final, mesmo eu já tinha sido demitida, já estava com tudo isso acontecendo, eu peguei e falei para ela, eu vou embora. Não aguento mais ficar aqui, não aguento mais aguentar vocês, eu quero sair daqui. E nisso eu não conseguia ficar perto mais deles, eu não queria mais ficar perto deles. Então na minha cabeça eu tomei a decisão de que eu vou para casa da minha avó, que ficava em outra cidade, vou ficar lá durante um tempo, porque eu não quero mais ficar perto deles. E eu já estava sem um emprego, então eu tinha aquele tempo para ficar longe deles. Só que na minha cabeça eu não lembrava, eu acho que não veio, não me surgiu que minha avó e meu avô são obreiros. Então quando eu fui para casa deles e eu fiquei lá o tempo, a primeira condição que minha avó colocou foi, você pode ficar aqui quanto tempo você quiser. Se quiser morar com a gente, você pode morar com a gente. Só que você vai para a igreja quando a gente for. E eu falei, não, tudo bem, só quero ficar longe dos meus pais, eu posso ir, não tem problema algum. E a partir daí, toda vez que ela ia, eu ia junto. Só que dessa vez foi diferente. Eu não aguentava mais. Eu estava cansada, muito cansada. Cansada fisicamente, emocionalmente. E chegou um ponto que, quando eu estava na igreja, o pastor, ele fez a busca, ele falou que a decisão para mudar a vida deveria vir de mim, não iria partir de mais ninguém, não ia partir da minha avó, não ia partir dos meus pais, não ia partir de ninguém, ia partir de mim. E eu não aguentava mais. Não aguentava, então eu peguei e tomei a decisão. Eu falei, não, eu não quero mais ser essa Thaís. Eu quero ser mais essa Thaís orgulhosa, essa Thaís que precisa buscar a atenção de todo mundo o tempo todo, que precisa ter várias pessoas em volta para se sentir, nem que for 5 segundos feliz, para estar satisfeita. Então eu tomei a decisão de me entregar. Isso foi numa sexta. No domingo teve o encontro dos jovens
e eu me batizei nas águas. Foi aí que eu tomei a decisão. Falei, eu não quero mais essa vida, mudei totalmente. Não quero mais sair, não quero mais essas pessoas. E eu queria aquilo que a minha avó tinha. Pra ela tava tudo bem. E ela tinha um sorriso enorme no rosto. E ela era feliz. E eu queria isso pra mim. Nessa mesma época, é como se fosse uma desintoxicação. Saí de tudo. Saí de redes sociais, saí de grupos. Parei de ver coisas que não eram voltadas pra Deus, porque realmente eu queria aquilo. Queria o Espírito Santo. Queria que minha vida mudasse, que eu queria aquilo que minha avó tinha. E eu encontrei o que eu procurei. Durante todas as festas que eu fui, durante todos os relacionamentos que eu tive, durante todas as amizades que eu tive, na minha família, que eu procurei até neles a felicidade. Mas hoje eu sei que a felicidade que hoje eu tenho, a paz que eu sinto, só vem dele e de mais ninguém. As crises de ansiedade, nunca mais, não sei nem mais o que é isso. Eu não precisei de remédio ou passar por terapeuta ou nada disso, não. Porque a única coisa que me curou foi Deus. O relacionamento com minha mãe mudou muito, porque ao mesmo tempo que eu tomei a decisão de voltar para a igreja, ela viu essa mudança, ela começou a ver essa mudança em mim, e ela tomou a decisão também de voltar para a igreja. Então, o meu jeito de ser mudou, e o dela também. Então, hoje nós somos melhores amigas. Conto tudo pra ela, tudo. Eu acho que não tem nem outra pessoa além da minha mãe como amiga, porque ela é minha melhor amiga. E o Espírito Santo hoje pra mim, ele é tudo. Sem ele eu não tenho forças. Sem ele eu não tenho força pra enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje. Todas as dificuldades que a gente passa. Sem ele eu não consigo. Eu não consigo levantar no dia seguinte. Só ele mesmo. Hoje, quarta-feira, a reunião da salvação do Espírito Santo. Você que deseja essa paz, deseja ter o que estas pessoas relataram nos seus testemunhos, você pode então receber o mesmo hoje, participando desta reunião especial, seja pelas 10 horas da manhã, pelas 3 horas da tarde e especialmente pelas 19 horas. Nós estudaremos, falaremos sobre a coluna no santuário de Deus, no templo de Deus. Uma coluna que é inabalável. Como se tornar, como ser salvo, como alcançar a vida eterna, como ter paz e alegria que é prometido na palavra de Deus. Não perca, traga a sua Bíblia e participe deste estudo bíblico que eu tenho a certeza que vai abençoar a sua vida espiritual, tá bom? Aqui em Colônia nós estamos na Brüsseler Straße, número 100, 50672, próximo à estação de metro de Friesenplatz. Nós temos também a nossa sede nacional em Berlim, na Schulstraße 119, 13347, Berlim-Wedding. Ok? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo programa da Alemanha.